TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 31 de agosto. E nesta edição, Petrópolis é a cidade com menor taxa de mortes violentas intencionais no Rio de Janeiro. Contrato emergencial do videomonitoramento prevê 127 câmeras, mas a MPRJ aponta de déficit de 84 equipamentos em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis realiza a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica e o diálogo com o objetivo de destacar as convenções partidárias. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta sexta-feira, o último dia útil desta semana e, é claro, o último dia desse mês de julho. Daqui a pouquinho a gente já está começando agosto, já até queimei um pouquinho a largada, mas agora sim passando a informação correta nesse último dia do 7º mês do ano. Olha só, gente, Petrópolis é a cidade com a menor taxa de mortes violentas e intencionais no estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Anuário de Segurança Pública de 2026 e se baseia em fontes de segurança pública oficiais. O ranking calcula a média a cada 100 mil habitantes e os números são do ano passado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as mortes violentas intencionais correspondem à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Em 2025, Petrópolis foi considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil. Mesmo assim, conforme dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, de janeiro a junho de 2026, Petrópolis registrou 10 homicídios dolosos, um aumento de 2 casos se comparado com o mesmo período do ano passado. O homicídio é quando a pessoa tem, o objetivo da pessoa é realmente matar a outra pessoa. Ela vai lá com a intenção de matar. O criminoso ele tem a vontade de matar. Em Petrópolis, em todo o ano de 2025, houve um caso de latrocínio e um de lesão corporal seguido de morte. Esse fato se reflete no ranking do Anuário de Segurança Pública, visto que o município de Petrópolis tem a menor taxa de mortes violentas e intencionais no Rio de Janeiro, se comparado a outras cidades com mais de 100 mil habitantes. Na região serrana, Teresópolis e Nova Friburgo foram as únicas cidades que registraram em 2025 mortes por intervenção policial, sendo 2 em Nova Friburgo e 1 em Teresópolis. Além disso, Teresópolis contabilizou no ano passado um caso de lesão corporal seguida de morte. Segundo o ISP, Petrópolis contabilizou um latrocínio em 2025. No latrocínio, a ideia já é, o objetivo principal é roubar a pessoa e por algum motivo, às vezes, a vítima reage e acaba... Em entrevista recente para a TV Correio da Manhã, o delegado titular da 105ª Delegacia de Polícia comentou que por Petrópolis ser uma cidade segura, qualquer ocorrência que saia da normalidade pode gerar a sensação de insegurança entre os moradores. Realmente, qualquer caso que aconteça de excepcionalidade realmente vem nos causar uma preocupação. Isso não pode sair do nosso radar. Um caso recente que chocou os petropolitanos foi o da fisioterapeuta Priscila de Andrade Nunes Raubrich, de 41 anos. De acordo com a Polícia Civil, ela foi vítima de um feminicídio na Estrada do Bonfim, em Petrópolis. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. O feminicídio, que é o crime cometido contra mulheres, a pena varia de 20 a 40 anos. É uma pena maior que temos no Brasil. Em Petrópolis, os casos de violência física e sexual contra mulheres aumentaram nos últimos 5 anos. Entre 2020 e 2025, foi contabilizado um crescimento de cerca de 26%. O menor patamar foi registrado em 2021, totalizando 780 ocorrências.
Em 2020, foram registrados 861 crimes relacionados à violência física e sexual contra mulheres. No ano seguinte, o número de ocorrências caiu para 780, mas em 2022, os casos voltaram a subir e chegou a 891. Em 2023, os números aumentaram para 941. No ano seguinte, outro crescimento foi registrado e alcançou 999. O maior patamar de 1.086 casos aconteceu em 2025. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis realiza neste sábado, dia 1º de agosto, a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026. As equipes da Vigilância Ambiental vão estar em 20 postos de vacinação distribuídos pelas regiões do Bing, Mosela, Fazenda Inglesa e Quarteirão Brasileiro. A expectativa é de vacinar mais de 6.000 cães e gatos nesta etapa. Até o momento, mais de 13.000 animais já foram imunizados neste ano em todo o município. A vacina antirrábica é gratuita e destinada a cães e gatos com idade a partir de 3 meses. Os tutores devem levar os cães com coleira e guia. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas para garantir a segurança dos animais, dos responsáveis e das equipes de vacinação. A Prefeitura também reforça que cães considerados de guarda ou potencialmente perigosos devem circular acompanhados por maiores de 18 anos, utilizando guia curta e focinheira, conforme determina a legislação estadual. A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos. A lista completa com todos os 20 postos de vacinação, endereços e horários de funcionamento está disponível em nosso site correiopetropolitano.com.br. E vamos agora para o nosso quadro Correio Político. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis formalizou no dia 16 de julho o contrato emergencial de aproximadamente R$ 1,5 milhão para restabelecer o sistema municipal de videomonitoramento da cidade. O documento prevê a implantação de 67 pontos de monitoramento, totalizando 127 equipamentos, além da instalação da central de monitoramento, operação assistida, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e retenção das imagens por no mínimo 30 dias. O quantitativo, no entanto, é inferior ao apontado como necessário pelo próprio setor técnico da Prefeitura. Em uma manifestação protocolada na ação civil pública que cobra a retomada do videomonitoramento em Petrópolis, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirma que o estudo técnico preliminar elaborado para a contratação definitiva concluiu que Petrópolis necessita de 211 câmeras distribuídas por 144 pontos. Segundo o órgão, a solução emergencial representa uma diferença de 84 câmeras em relação à necessidade técnica apontada pelo município. Na petição, o MPRJ sustenta que o próprio setor técnico do município ressaltou a necessidade de que Petrópolis conte com 211 câmeras distribuídas em 144 pontos e concluiu que a solução emergencial proposta pela Prefeitura vai manter 77 pontos estratégicos da cidade completamente desassistidos. O Ministério Público utiliza como fundamento o próprio estudo técnico preliminar da futura licitação elaborado pela administração municipal. Para alguns petropolitanos, a ausência das câmeras de monitoramento aumentam ainda mais a tensão quando chove, levando em conta principalmente o histórico da cidade. E essas câmeras fazem falta? Com certeza, né? Tudo que nós podemos fazer para ajudar a população a se prevenir, principalmente a questão de roubos, furtos, todo tipo de fiscalização é importante para manter o cidadão tranquilo, né? Fica sempre o medo, né? Depois de 2022, sempre fica o medo. Então choveu um pouco, ventou demais igual ontem, estava armando uma chuva que ninguém sabia que viria, né? Isso preocupa. É uma coisa assim, rapaz, isso é essencial, cara. Isso é todo estado, todo município, isso é coisa essencial.
Em nota, a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública informou que o contrato emergencial foi estruturado para restabelecer, neste primeiro momento, os locais que já integravam o Sistema Municipal de Videomonitoramento, utilizando equipamentos com tecnologia mais moderna. Segundo a pasta, a distribuição dos equipamentos em 67 pontos levou em consideração a cobertura anterior e a localização estratégica das câmeras. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido da Prefeitura de Petrópolis para prorrogar o prazo de apresentação de esclarecimentos em um processo que apura supostas irregularidades na gestão fiscal, orçamentária, financeira e patrimonial relacionadas ao passivo judicial do município. Com a decisão, permanece o prazo de 5 dias úteis fixado anteriormente pela Corte para a manifestação do Executivo Municipal. A decisão monocrática foi proferida pelo conselheiro José Gomes Graciosa. O pedido de prorrogação estava relacionado à representação protocolada pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso, que questiona a administração do passivo judicial envolvendo o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, a Fundação de Cultura e Turismo e a Fundação Municipal de Saúde. Segundo o conselheiro, não há previsão legal para ampliar o prazo em casos dessa natureza, uma vez que a medida está vinculada a um pedido de tutela provisória. Esse instrumento jurídico permite ao tribunal adotar medidas urgentes para evitar prejuízos ao interesse público ou comprometer o resultado útil do processo antes da decisão definitiva. Na decisão, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro destaca que a tutela provisória foi concedida em razão da urgência do caso e que, antes da análise da representação, foi assegurado ao município o direito de apresentar esclarecimentos e documentos no prazo de 5 dias úteis, conforme previsto no regimento interno da Corte. Ao acompanhar o entendimento da área técnica do tribunal, o conselheiro indeferiu o pedido de prorrogação, determinou a comunicação da decisão ao destinatário do ofício encaminhado anteriormente e a anexação do pedido ao processo principal, que vai continuar em tramitação. A representação em análise trata de supostas irregularidades na gestão fiscal, orçamentária, financeira e patrimonial do passivo judicial do município de Petrópolis. Nesta etapa, o tribunal ainda não analisou o mérito das acusações. A decisão refere-se exclusivamente ao pedido da Prefeitura para ampliar o prazo de resposta que foi rejeitado. E agora, 12h12, nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda temos muito correio político e, é claro, muito correio Petropolitano Debate ainda por vir. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate aqui no quadro Correio Político. E olha só, gente, agora a gente vai lá para Três Rios. Isso porque a Prefeitura da cidade vai ter que prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre possíveis irregularidades em um edital de concessão de serviços públicos. A representação da Secretaria-Geral de Controle Externo aponta falhas que podem comprometer a transparência do processo e gerar prejuízos aos cofres públicos. Olha só. O edital trata da concessão dos serviços de remoção, depósito, guarda e gestão de pátio de veículos apreendidos, além da realização de leilões e da destinação de objetos recolhidos em vias públicas. Entre as irregularidades apontadas está a ausência de publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, o que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, compromete a publicidade, a transparência e a competitividade da licitação. Outro problema destacado é a falta de informações econômico-financeiras, como plano de negócios, estimativa de receitas e investimentos previstos. Diante das inconsistências apontadas pela área técnica, o Tribunal de Contas determinou que a Prefeitura apresente esclarecimentos e informe em que fase está o processo licitatório. Caso a licitação já tenha sido concluída ou o contrato assinado, a empresa envolvida também deverá ser comunicada para apresentar manifestação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio determinou que o prefeito de Três Rios e o secretário municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança respondam aos questionamentos. Ainda sobre essa reportagem, a equipe da TV Correio da Manhã procurou a Prefeitura de Três Rios para falar sobre os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Porém, até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E agora nós seguimos fora aqui de Petrópolis, mas continuamos nas cidades da nossa região de cobertura. Isso porque a Prefeitura de Teresópolis firmou um novo convênio com o Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano. O convênio estabelece que a unidade vai prestar serviços de saúde para os pacientes do SUS, de forma complementar à rede pública municipal. A oficialização foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 30 de julho. De acordo com a publicação, o município de Teresópolis vai utilizar a estrutura do Hospital das Clínicas Constantino Otaviano para atender pacientes do Sistema Único de Saúde, conforme metas, quantidade de atendimentos e regras definidas no documento.
O acordo segue as normas do Ministério da Saúde e, no documento, há uma cláusula que determina que a finalidade principal do convênio não pode ser modificada por um aditivo. A Fundação Educacional Serra dos Órgãos, grupo responsável pela administração do hospital, vai ceder um espaço dentro da unidade para ampliar a capacidade de internação. Durante os primeiros 15 dias, os leitos da Sala Amarela serão destinados para pacientes vindos da UPA e funcionam como leitos de internação temporária. Além disso, permanecem 6 leitos de clínica médica regulados e 7 para pediatria. No total, serão 27 leitos temporários, visto que após os 15 dias, os 14 leitos da Sala Amarela passam a ser de clínica médica. No fim, serão 20 leitos para a clínica médica e 7 para pediatria. O objetivo do convênio é melhorar o fluxo de atendimento e reduzir a sobrecarga da rede pública de saúde em Teresópolis. E agora, gente, nós saímos do nosso correio político, mas continuamos aqui nas cidades da nossa região de cobertura, porque o município de Nova Friburgo está sendo palco do Movimento Sebrae até o próximo domingo, dia 2 de agosto. O evento, realizado no Nova Friburgo Country Club, busca dar atenção, destaque e para os pequenos negócios aqui da região serrana. No evento, o diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, Marcelo Fiorini, destacou a importância do Movimenta para o município. Olha só. O Movimenta foi concebido exatamente com essa ótica, né, da gente estar no interior do estado e levar o Sebrae para as pessoas do interior, para os pequenos e microempreendedores do interior do estado. A gente já tem atuação nesses territórios, nessa região, mas muita gente não conhece o Sebrae, não sabe o que o Sebrae faz, não sabe o que ele pode usufruir de oportunidades que o Sebrae tem para oferecer. Com o propósito de valorizar a identidade local, abrir novos mercados e impulsionar a economia da região serrana, o Movimento Sebrae acontece até o próximo domingo, dia 2 de agosto, no Nova Friburgo Country Club. Então a ideia do Movimenta é aproximar dessas pessoas, principalmente do interior, de todas as regiões, tudo aquilo que a gente faz. Então no Movimenta a gente tem todos os produtos Sebrae aqui, para as pessoas poderem conhecer, perguntar, ter orientação. Durante o evento, estão reunidos 38 negócios locais no Shopping MEI e no Empório Sebrae. Esses 2 espaços no evento são estratégicos para conexão, exposição e comercialização, aproximando assim os empreendedores do público final e de futuros parceiros comerciais. Esse é o grande objetivo do movimento, é chegar na ponta e chegar com quem precisa. O Empório Sebrae reúne 19 produtores rurais dedicados à comercialização de itens artesanais, como alimentos e bebidas com a cara da região serrana. Paralelamente, no Shopping MEI, 19 microempreendedores individuais de diversos segmentos expõem produtos diretos para o consumidor. A gente está aqui até domingo esperando por você. Não perca essa oportunidade, senão só no ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Marcelo Fiorini finaliza destacando que o evento é uma oportunidade para as pessoas que ainda não possuem uma empresa, mas possuem a ideia para a criação do negócio. Porque muita gente fica imaginando, às vezes ela tem vontade, às vezes ela tem uma boa ideia, mas não sabe por onde começar. E o Sebrae pode ser essa porta de entrada para esse empreendedor. A gente pode orientar esse pequeno empreendedor. E, aliás, é muito bom que ele se capacite antes de dar o primeiro passo, que é montar o seu próprio negócio. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, o fim de semana vai ter o tempo mais firme em toda a nossa região de cobertura. Depois da instabilidade dos últimos dias, o sol volta a predominar na maior parte das cidades, com apenas uma variação de nuvens em alguns períodos. O destaque fica para as manhãs mais frias na região serrana, enquanto o centro-sul do estado vai ter as temperaturas um pouco mais elevadas. A tendência é de tempo realmente mais estável, favorecendo dias ensolarados e sem grandes mudanças no domingo. Agora vamos à previsão detalhada de cada cidade. Em Nova Friburgo, o sábado vai ser de muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. No domingo, o sol aparece com diminuição de nuvens pela manhã e à tarde o tempo fica ensolarado e também à noite o céu permanece limpo. As temperaturas variam entre 10 e 22 graus.
Em Teresópolis, a previsão para o sábado é de sol durante todo o dia, com muitas nuvens pela manhã. À noite, a formação de nevoeiro. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Já no domingo, o sol continua predominando ao longo do dia, com muitas nuvens pela manhã. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser de sol durante todo o dia, com muitas nuvens pela manhã. À noite, também a formação de nevoeiro aquele russo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. No domingo, o sol aparece com diminuição de nuvens pela manhã. À tarde, o tempo fica ensolarado e à noite o céu terá poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 23 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em uma das cidades temos previsão de chuva rápida pela manhã, mas logo depois o tempo já volta a ficar firme. Em Paraíba do Sul, a previsão para o sábado é de sol com pancadas de chuva pela manhã e com muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. No domingo, o sol aparece com diminuição de nuvens pela manhã. À tarde, o tempo fica ensolarado e à noite o céu permanece limpo. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Em Três Rios, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. No domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. E à noite, o céu continua limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E com essas informações, nós encerramos a nossa parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Porém, antes eu quero fazer um convite especial para vocês. Entrem aí no Instagram, pesquisem @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano para ficar ligado nas nossas notícias nas redes sociais. Inclusive, hoje a gente trouxe alguns acidentes que aconteceram aqui no município de Petrópolis, mais especificamente lá na BR-040, e você já fica informado em primeira mão lá nas nossas redes sociais. Então aqui, ó, TV Correio da Manhã, @Correio Petropolitano também, para vocês ficarem inteirados e muito mais informados. Mas agora sim, vamos agora para um rápido intervalo e depois você acompanha uma entrevista justamente sobre as convenções partidárias. Vamos lá! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond,
entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje a gente já está aqui com o Roberto Rautenberg, que vai conversar um pouco com a gente sobre a questão eleitoral, questão política, mais especificamente sobre a questão das convenções partidárias que estão começando o período nesse dia 20 de julho. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, tudo bem contigo? Também um prazer te receber. Eu que agradeço a sua presença aqui no programa, um prazer te receber mais uma vez. E antes da gente falar especificamente sobre o nosso tema principal de hoje, falar justamente sobre essa questão das convenções partidárias, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Como já anunciado, Roberto Rautenberg, eu atuo no curso de Ciência Política da Uniaselv, né? E já venho pesquisando sobre esses temas há algum tempo, né? Eu tenho como formação Ciências Sociais, depois desenvolvi um mestrado, doutorado e sempre próximo desses temas correlatos, né? O que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito, Roberto. Então, acho que para a gente poder começar, para poder contextualizar bem o nosso público, é claro, esse período eleitoral já é mais do que falado, mas a gente tem justamente essa questão das convenções partidárias que justamente estão começando a ser liberadas de serem realizadas neste dia 20 de julho, que é justamente o dia em que a nossa entrevista está sendo gravada. Então, por isso, vou pedir para você explicar para o nosso público justamente o que são essas convenções partidárias. A chamada convenção partidária é aquele momento em que os partidos políticos, né? Atualmente no Brasil hoje 30 deles podem correr,
se organizam com os seus filiados legalmente constituídos, né, e decidem entre si quais deles, quais os filiados serão os seus candidatos, né, ou seja, botar uma camisa para ir para a rua pedir voto, né? Por isso que antes dessa data, todos falam que são pré-candidatos, né? Os que falam. Eles não se anunciam como candidato, porque a legislação não permite, né? São os trâmites que a legislação exige para que as pessoas possam ser oficialmente candidatas e candidatos. Perfeito. E eu queria te perguntar justamente por que essas convenções partidárias são tidas como um dos pontos, mas as etapas mais importantes desse período eleitoral? É justamente porque nesse ponto, hoje o Brasil não permite, por exemplo, uma candidatura avulsa, né? Ou seja, que uma pessoa possa ser candidato sem estar brigada por um partido político, né? Então ela tem que estar vinculada legalmente a um partido e este constituído formalmente, né? Então é nesse momento que os partidos fazem uma espécie de filtro, vamos chamar assim, né? E determinam quais são as candidaturas com maior envergadura, maior capacidade de trazer votos para a sua sigla, né? E aí lançam as suas candidaturas. Perfeito. E até justamente sobre essa escolha, sobre todo esse processo, que é a minha próxima pergunta. Eu queria saber, na prática, como é que funciona essa escolha desses partidos, escolha desses verdadeiros candidatos? Cada partido já vem há muito tempo, né? Isso é um processo meio que contínuo, né? Organizando suas bases, organizando os seus nomes com maior peso, né? E para que chegue nessa data limite, que vai de hoje até o dia 5, né? Próximo, e defina internamente e nas chamadas convenções, onde os filiados se encontram e lá votam, de fato, nas pessoas que serão seus candidatos. Ou seja, não há um outro tipo de momento que isso aconteça. É uma construção, né? E depois, formalmente, eles se encontram, os seus filiados, né? Formam uma ata daquilo e apresentam para poder ser apreciado pela legislação vigente, né? Perfeito. E até um ponto importante da gente destacar, tem toda essa questão do potencial de cada um dos candidatos, de cada um dos possíveis candidatos, que é muito importante e pesa muito nesse momento. E os candidatos que têm um poder, vamos dizer assim, maior, uma chance maior, tem toda a questão que envolve o fundo eleitoral, que também tem uma questão da distribuição que é bastante envolvida nesse momento, não é mesmo? Claro. Os partidos são a instituição que pode levar um candidato à eleição, né? E é a partir disso que esses partidos buscam, por óbvio, sempre aumentar a sua envergadura, seu crescimento, sua capilaridade e por diante. E é a partir desses processos, dessa intenção de dar força aos partidos, que a legislação garante verba aos partidos, né? É feito todo um cálculo que distribui, por exemplo, todo e qualquer partido que lançar seus candidatos vai ter um percentual de recurso para fazer sua campanha, né? Recurso institucional. Depois a gente vai ter um outro percentual que vai de encontro ao volume de candidatos a deputados que esse partido tem. Depois a gente tem a bancada de senadores, e aí por diante. Então, tem uma projeção para isso, né? Não é aleatório. O partido A recebe o partido B recebe 2. Tem um conjunto de regras, né? Que é a partir disso que os recursos chegam para os partidos, né? E agora eu queria saber, numa opinião sua, até que ponto essa questão financeira pode influenciar uma candidatura? Essa pergunta é chave, né? Com frequência, a gente vem percebendo que vários partidos fazem uso de mais estratégias de marketing, né? Tem aquilo que chega até a população, né?
Então, é meio que natural imaginar que um partido que não tenha tanto recurso, consiga chegar a menos pessoas, né? Seja porque não consegue acessar por algum canal virtual, né? Ou algum material impresso e por diante. Então, parece ser mais natural, não é uma verdade absoluta, de que quem dispõe de mais recurso, né, tem maiores chances de alcançar resultado positivo ao final do pleito, né? Esse é um debate muito interessante que se faz há muito tempo, né? A legislação ainda não, não consegue definir isso de maneira que impeça com tranquilidade o volume financeiro de mudar o resultado, né? Entendi. E até voltando na questão do processo de seleção das escolhas, a gente está falando justamente sobre essas pessoas que vão ser candidatas, as pessoas que vão ser realmente definidas nesse período de 15 dias, como as pessoas que vão concorrer, vão participar dessa corrida eleitoral. Mas também, é claro, nós temos aquelas pessoas que são neste momento pré-candidatas e vão acabar não sendo escolhidas. Eu queria saber também o que significa esse período para essas pessoas que tiveram esse princípio de candidatura, que não é candidatura, é justamente uma pré-candidatura, e que vão ter esse corte, querendo ou não? É um processo que é uma seleção, né? Então, de algum modo, todos os filiados a algum partido sabem que haverá uma convenção, né? E é a partir dessa que será oficializado, né, o nome do candidato ou da candidata. Os demais, infelizmente, não terão possibilidade de ser candidato. É claro que a legislação também prevê a possibilidade, depois da convenção, de suspensão dos candidatos, por motivos justificáveis, né? Não é porque o partido mudou a estratégia. Então, digamos que o partido resolva dizer o seguinte: o candidato vai ser fulano. A convenção aprovou e está tudo ok. Entretanto, podem ocorrer mudanças, né, justificáveis durante o percurso e o candidato ser substituído, né? Isso é naturalmente possível, né? Perfeito. E agora, mudando um pouco, saindo justamente dessa questão da convenção partidária e partindo mais para um aspecto eleitoral como um todo, a gente destaca, é claro, que nesse momento vão ser definidos os candidatos. Já comentamos bastante sobre isso e é o tema principal da nossa conversa de hoje. Só que nesse processo da escolha, é claro, nós temos os grandes nomes, como os candidatos para o executivo, os candidatos para presidente e vice-presidente. Porém, a gente não pode tirar a importância ou deixar de observar as pessoas que vão ocupar o legislativo do nosso país. E muitas das vezes, muitos partidos e a população como geral tem que entender que às vezes é mais estratégico você colocar pessoas no legislativo do que justamente no executivo. Tem toda uma questão e alguns pontos que envolvem essa parte, não é mesmo? É verdade, esse ponto é fundamental e ele escapa à análise da população por muitas vezes, né? Porque imaginem que a gente, enquanto população, né, elege um candidato, uma candidata de um polo partidário, né? E também elege, enquanto população, um volume muito maior. Vamos lá. Hoje, os deputados, a gente chega a 513 e 81 senadores. Aí a gente escolhe como representante do legislativo, dessas duas casas, a maioria contrária àquele que eu votei para executivo. Logo, essa pessoa que eu escolhi para o executivo vai ter muita dificuldade de se relacionar, de aprovar a legislação, de garantir que aquilo seja de fato executado. São os entraves, ou seja, que a arena da política, né, nos apresenta com frequência. E isso não é de hoje, já é de algum tempo, né? Esses dilemas que vão acontecendo, né? A população se concentra na figura, vamos chamar,
camisa 10, entre aspas, aqui dos times, que é o candidato executivo, e esquece que o time também precisa estar afinado com esse candidato, né? Senão ele vai ter dificuldade de responder aquilo que ele prometeu enquanto candidato, né? Perfeito. E é muito importante a gente destacar que toda essa questão da governabilidade do país, todas as questões que envolvem realmente a execução do trabalho, envolvem também um trabalho fluido entre o executivo e um legislativo, não exatamente um trabalhando para o outro, vamos dizer assim, porque não é esse o ponto, mas sim ter também um pouco de sintonia nesse sentido, para que um trabalho permita que o outro possa acontecer. E caso isso não seja uma realidade, pode ser que o trabalho desse representante máximo, representante do executivo, enfrente grandes complicações, não é mesmo? Claro, imagina. Frisando o que você muito bem colocou agora há pouco, os legisladores, né, também têm um papel, e um dos mais importantes é ele fiscalizar, né? Então, não dá de achar que vão estar trocando favores, né? Mas esse grupo político, composto pelo executivo e legislativo, precisa estar afinado, precisa ter o compromisso, né, com a população que o elegeu, né? E a população, naturalmente, precisa entender que essa dinâmica acontece e precisa conseguir cobrar, né, desse representante do legislativo, especialmente, né? Isso se dá mais facilmente quando a gente fala de eleição para vereador, que é mais perto, é do nosso bairro, da nossa rua, é nosso vizinho, né? É mais fácil bater na porta dele. Mas também a gente precisa aprender a usar os canais oficiais para cobrar, né, dos deputados e senadores, porque os canais oficiais eles funcionam e funcionam muito bem. É preciso que a gente consiga entender e aprender a usá-los, né? Perfeito. E agora, trocando um pouco do nosso tópico, saindo justamente dessa parte específica, dessa importância e dessa influência, a gente tem um outro ponto muito importante nessa eleição, que é o do fim das coligações partidárias para aqueles cargos proporcionais, para cargos para deputados. Eu queria saber, para a população, como que isso muda e também, é claro, como é que muda para esses partidos, como é que mudam essas estratégias. Para os partidos, a mudança vai ser, ela ainda vai ter muita novidade acontecendo nesse cenário, né? A gente aprendendo a lidar com isso. Queria até sublinhar que a gente está indo às urnas do jeito que a gente está indo, é dos anos 80 para cá. Então é recente esse nosso aprendizado de processo de votar, escolher candidato e por diante. Mas pontualmente, respondendo a tua pergunta, a gente tinha as coligações, na chamada proporcional, que é os cargos do legislativo, que os partidos se uniam para disputar a eleição. Acabando a eleição, cada um ia para o seu canto. Caminho A e caminho B, tudo certo, toca a vida. Agora, nesse novo modelo, chamado de federação, vai ter de haver, vamos chamar de um casamento, né, um pouco mais longo, que vai precisar durar 4 anos no mínimo, né? Então, os partidos também vão ter mais cuidado, né, para escolher seus parceiros de federação, e nós, eleitores, precisamos também estar atento a isso. Ou seja, imaginem que a gente tem 2 partidos se degladiando por um bom tempo e daqui a pouco aparecem juntos, federados. Opa, é hora de a gente, enquanto eleitor, começar a fazer pergunta. Tá bem, eles se alinharam em que momento, por que circunstância, com qual intenção? Será que é só uma aliança pragmática, ou seja, para ter mais chance de eleger? Então, o eleitor também precisa ficar atento a isso, né? Ou seja, é mais uma tarefa para nós eleitores, né? Dar conta de compreender esses processos. É bem interessante a gente destacar esse ponto, porque
é uma questão que vai afetar bastante a atuação desses partidos, justamente por conta da necessidade dessa aliança mais duradoura. E, é claro, é um trabalho maior para o eleitor nesse sentido, mas que tende a trazer um pouco mais de segurança, justamente porque é aquele contrato que, depois de assinado, vai precisar ser cumprido. Então, realmente, é um ponto que vai ser um trabalho um pouco maior, mas que tende a trazer uma segurança um pouco maior. A gente sabe que, quando envolve meio político, muita coisa pode acontecer da mesma forma, mas ainda assim a gente consegue enxergar esse lado positivo, a gente não pode deixar de destacar. E, inclusive, ainda falando sobre essa questão das federações, das alianças, você acha que, justamente com essas mudanças, a gente pode ter alguma mudança no cenário eleitoral? Olha, ainda é difícil fazer essa análise com mais tranquilidade, porque a gente precisa, como dizem alguns especialistas, né, esperar essa poeira se assentar, né? Tem coisas que alguns partidos podem cometer por engano, alguns erros, outros tentar encontrar uma brecha na legislação, e é um processo que vai precisar se assentar mesmo, sabe? Porque a gente vem aprendendo com isso, né? A sociedade vem aprendendo com isso, o legislador vem aprendendo com isso, o judiciário vem aprendendo com isso, né? A gente tem de ficar atento a essas mudanças, né? E só desafiando e enfrentando esse processo é que a gente, enquanto sociedade e a chamada classe política, vai entender esse processo nesse momento. Perfeito, Roberto. É importante a gente destacar, como você mesmo disse, a gente vive nesse mesmo meio eleitoral desde os anos 80. Então, mudanças como essa tendem a ser estudadas com o tempo. Não adianta a gente projetar apenas, tem realmente ver como é que vai ser na prática a adoção dessas novas medidas, dessas novas práticas no nosso meio eleitoral. Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público que realmente vai acompanhar toda essa questão da corrida eleitoral, não apenas lá na frente, mas essas questões das convenções partidárias, dessas possíveis federações. Queria que você falasse um pouco justamente sobre esse assunto e sobre, é claro, essa eleição. Olha, uma das coisas que eu costumo falar quando eu pergunto sobre isso é ficar muito atento às chamadas fake news. Porque a gente, com frequência, é submetido a caminhar por um caminho não seguro, quando as informações chegam para a gente chancelando aquilo que eu desejo, né? E nem sempre é assim fácil. Então a gente tem que ficar atento, ou seja, pesquisar de fato esse processo de o eleitor acessar uma rede social e cair numa fake news é muito prejudicial. Então ele precisa buscar se informar nos canais oficiais, precisa buscar assistir programas televisivos como esse, por exemplo, que dá a possibilidade de maior compreensão dos temas, né? E ficar perto desse processo. Não usar a ideia de que só vou na urna, depositar meu voto e depois vir as costas. Não. O processo de construção desse momento histórico que a gente vive exige cautela, exige cuidado, exige atenção. É investir alguns minutos e pesquisar, né? Para a gente não ficar refém de alguma conversa que não seja muito segura e por diante, né? E ser muito tranquilo em relação a isso, analisar. A gente não investe tempo para ler coisas que de repente não são tão relevantes para a sociedade. Separamos 5 minutinhos para isso. É importante. E, gente, depois de se informar, refletir e votar. E, se possível, a gente votar em candidatos e candidatas. Diga não ao voto nulo, diga não ao voto branco, e invista tempo para poder escolher bem seus candidatos. Perfeito, é a verdadeira prática do voto responsável e aquele voto consciente. Não apenas votar, mas sim aplicar o seu voto, aplicar seu direito constitucional da melhor maneira possível, com consciência, justamente no ato que você está
representando naquele momento e no que aquilo significa para você e para todo o país. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi um prazer conversar com você. E só para finalizar, quero perguntar se você tem mais algum ponto para destacar. Obrigado também pela oportunidade, sempre à disposição. De novo, reforçando que a democracia, o processo de que a gente pode ir à urna como a gente vai hoje, é um processo de construção e de conquista. Então, cabe a nós continuar nesse processo. A gente pode ficar descontente em algum momento, né? Mas se a gente não participar, a gente pode ter mais tristeza ainda. A gente precisa ir à frente. Perfeito, Roberto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu jeito